Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa unidade temática que é sobre fração, como se lê uma fração. E aqui tá dando um exemplo de uma deliciosa torta de morango. Então, nós temos aqui a torta de morango totalmente e foram divididas em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. E aí, como é que nós vamos ler a fração dessa divisão em 4 pedaços? Cada uma dessas partes é representada pela fração 1/4. Por que, tia Feliciana? Porque eu tinha uma pizza e dividi em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, uma pizza no numerador, dividida em 4 pedaços, fica 1/4. Como Lúcia quer guardar 3 partes para depois do jantar, podemos dizer que ela guardará 3/4, ou seja, ela vai guardar 3 pedaços de 4 que era no total. Então, considerando que a torta toda é o inteiro ou a unidade, podemos dizer na fração 3/4. O número 4 indica quantas partes iguais à torta ou inteiro foi dividida. Esse número é chamado denominador. A tia já passou um videozinho explicativo sobre o numerador e o denominador, que inclusive nas atividades anteriores eu expliquei. Então, está bem escrito aqui, ó, a parte de baixo, denominador, e a parte de cima é o numerador. Aí tem uma forma diferente de nós fazermos a leitura do denominador de uma fração, que está explicando exatamente nesse quadrinho verde aqui, ó. Quando o denominador, ou seja, a parte de baixo de uma fração é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, respectivamente. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Aqui, nessa figura, é semelhante à figura da pizza. Eu tenho uma parte total, né, que foi dividida em 4, então, e foi pintada apenas uma. Então, eu tenho 1 sobre 4. No caso, a gente vai ler 1/4. Certo? Aí, então, o que é que tá dizendo? Né? O denominador aqui, ó, sendo 4, a gente vai falar de uma forma diferente. No caso aqui, a gente vai falar 1/4. Aqui, nós temos um quadrado, e esse quadrado foi dividido em 9 partes. Esse quadrado aqui embaixo foi dividido em 9 partes e foram pintadas apenas 5 partes de amarelo. Como é que nós vamos ler? Então, 5 nonos. Então, 5 nonos é como nós iremos ler, certo? É importante que vocês observem que a palavra, se for o 1 e o 2, é meio, 1 meio, 1 sobre 3, 1 terço, 1 sobre 4, 1/4, 1 sobre 5, 1/5, 1 sobre 6, 1/6, 1 sobre 7, 1/7, 1 sobre 8, 1/8 e 1 sobre 9, 1/9, certo? E o numerador aqui, ele não vai mudar. 2 terços, 2/5, 2... O que muda é o denominador, certo? Na página 189, tem a continuidade do denominador, sendo que nesse caso, nós vamos também falar diferente, quando é o 10, quando é o 100 e quando é o 1000. Nós vamos ler de uma forma diferente no caso das frações. Por exemplo, aqui está dizendo, quando o denominador de uma fração é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador dessa fração acompanhada da palavra décimo, centésimo, milésimo, respectivamente. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um quadradinho que foi dividido, um retângulo que foi dividido em 10 partes iguais e foram pintadas 3. Então, aqui lê-se 3 décimos. No caso de baixo, nós temos um quadrado já que foi dividido em 100 partes embaixo, ó, e foram pintadas apenas 13 em cima. Então, as partes pintadas
é o de cima e a parte, o total de quadradinhos é o de baixo, que é o denominador. Então, aqui nós vamos ler 13 13 centésimos, certo? Então, sempre que tiver 10, vamos ler décimos. Sempre que tiver 100, vamos ler centésimos. Sempre que tiver 1000, vamos ler milésimo. Isso num denominador. Aqui, o professor, no texto aqui, ele está falando exatamente isso. Ó. Ao dividirmos uma figura em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes correspondem a 1 milésimo da figura. Então, lemos a fração assim, 1 milésimo, certo? E aqui nós temos a atividade. Vamos lá para a nossa atividadezinha. Diz o seguinte, que fração corresponde à parte colorida? A parte colorida, veja bem, em cada figura. Escreva também como se lê cada fração. Então, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão fazer a fração, como assim, e também vocês vão escrever o nome, certo? Então, vamos lá. Vocês primeiro vão contar o total de quadradinhos, de retângulozinhos que foi dividida a figura. Essa figura foi dividida em quantas partes? Tia, ela foi dividida em 10 partes. Ótimo. Então, 10 vai ficar embaixo, porque é o total de quadradinhos. E quantos quadradinhos foram pintados? Quantos retângulozinhos foram pintados? Ah, tia, sobrou um aqui, então ficou 9 quadradinhos pintados. Como é que você vai ler essa fração? Ah, tia, 9 décimos. Por quê, tia? Porque 10 é o total de quadradinhos embaixo e 9 é o total de quadradinhos pintados de azul. Então, fica 9 décimos. Vocês vão escrever assim e vão escrever o nome na fração. Da mesma forma, vocês irão fazer nessa figura que está ao lado. Vocês irão contar quantos quadradinhos. Eu já posso dizer que aqui tem 10 e aqui tem 10. 10 vezes 10, quanto é? Aí você vai botar aqui embaixo. E os pintadinhos você vai contar e vai ficar em cima. E vai escrever o nome da fração. Na segunda questão, uma figura foi dividida igualmente em 1000 partes. Então, você já sabe que a 1000 partes vai ficar embaixo, que é o valor total que foi dividido. E 350 dessas partes foram marcadas com um X. Que fração dessa figura está marcada com um X? Aí vocês irão fazer. Embaixo vai ficar o 1000 e em cima vai ficar o 350. Já dei a resposta para essa, ó, de graça. E depois aqui vocês irão escrever como é que vai ficar o nome nessa fração. 350 mil. Então, vocês irão responder. Na página 190, o que é que vocês irão realizar? Vocês irão completar esse quadro. Aqui já deu tanto a fração como se lê a fração. Aqui a fração é 4 nonos. Então, 4 em cima, nonos embaixo. Aqui já está dando a fração. É 9. 9 o quê? 9 embaixo. 9 décimos. Então, você vai escrever aqui 9 décimos. Certo? E da mesma forma, aqui, 1/6. Aqui, você vai escrever como se lê essa fração. Aqui você vai colocar a fração, aqui vocês vão escrever como se lê. Então, vocês irão completar o quadradinho. E na quarta questão, Karina percorreu a pé 7 décimos da distância até a sua casa. Escreva a fração correspondente destacada no texto. Então, você vai escrever. Como é que eu escrevo 7 décimos? Certo? Então, você vai escrever em forma de fração. 7 décimos. Eita, que a tia já deu a resposta. Não pode, né, tia, dar a resposta? Vamos lá. Quinta questão. Considerando o período de 100 dias, escreva como se lê a fração que pode representar um dia de 100. Aí você vai escrever 10 dias de 100. Escrever 30 dias de 100. Lembrando que quando a divisão total fica no denominador, certo? E a quantidade que eu quero vai ficar no numerador. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem contar com a tia. Beijinho!